para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 6º ano. Eu sou o professor Maximiliano e eu estou com vocês com a disciplina de língua portuguesa. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos nos ligar em mais um gênero textual. Quer saber qual é? Pois então, fica ligadinho na nossa aula de hoje. Então, o nosso gênero textual da semana é o conto popular. Eu já adiantei semana passada, né? Nós falamos sobre conto, então eu acabei dando um spoilerzinho do assunto dessa semana, que é o conto popular, né? Então, na nossa programação, estamos seguindo a risca, estamos falando de conto popular, só faltam 2 semaninhas aí para terminar o nosso bimestre letivo, já vai começar a época de avaliação, então é o momento de vocês novamente assistirem aos vídeos, né? Estão todos disponíveis no YouTube. Não é para assistir só uma vez, não. É para assistir 2, 3, 4 vezes até você conseguir ter uma compreensão geral do vídeo, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Se nós vamos falar de conto popular, obviamente nós vamos falar de conto, né? E semana passada eu dei essa aula. E ao falar de conto eu tenho que falar dessa tipologia, que é a tipologia do conto, que é a tipologia narrativa. Certo? Então, para quem faltou na aula da semana passada ou não pôde acessá-la por algum motivo, vamos fazer uma pequena revisão antes de chegarmos no assunto conto popular. Então, relembrando, o que é essa narrativa, né? É o texto que relata fatos ou acontecimentos reais ou fictícios, de forma linear ou não linear, com participação de personagens cuja ação é contada por um narrador, né? Então, todo texto que tem esse objetivo de relatar uma história e ela faz esse objetivo, aliás, é concluído a partir de um narrador, né? A partir de alguém, de um sujeito que conta essa história, nós temos um texto narrativo. Aí, semana passada, eu falei de alguns textos narrativos muito interessantes que você pode fazer a leitura aí na sua casa, né? A Bela Adormecida, para quem gosta de contos de fada. A Escravizaura, que é um texto aí da época do nosso romantismo brasileiro, muito bom, já virou até novela. E Os Três Porquinhos, também outro conto muito legal, muito interessante, que você pode estar fazendo a leitura se você ainda não os conhece, ok? Eu falei semana passada também sobre os elementos da narrativa, você está lembrado? Falei de narrador, enredo, personagem, tempo e espaço. Obviamente eu não entrei muito a fundo nesse assunto, até porque nós temos um vídeo aí do 7º ano que fala sobre esses elementos da narrativa. Então eu aconselho vocês procurarem esse vídeo, tá lá no YouTube, no nosso canal da CEMED, e darem uma olhadinha, tá certo? Já adiantarem esse assunto. Mas o que você precisa saber nesse momento é que existe um narrador, essa figura que vai narrar, um enredo, né? Que é essa sequência de acontecimentos, começa numa situação inicial e vai até para uma situação pós um conflito, as personagens, o tempo, que pode ser cronológico, psicológico, e um espaço, né? Toda a narrativa se desenvolve num tempo e num espaço que pode ser específico. Então, o que é esse conto? O conto ele é um gênero literário que se caracteriza por narrar uma história geralmente ficcional, não muito extensa, no sentido de tamanho, com poucas personagens e enredo simples. A história do conto apresenta determinado momento ou situação da vida de uma ou mais personagens. As narrativas que nós conhecemos, né, por exemplo, o romance, a novela, são narrativas muito, muito extensas, né, que podem contar aí a vida de um personagem desde o momento em que ele nasce até o momento em que ele morre, né? Mas o conto ele não tem todo esse atrevimento. A ideia do conto é justamente uma narrativa mais curta, mais enxuta, com poucas personagens e que conte só um momento, uma situação por qual aqueles personagens estejam passando. Por exemplo, nós temos aí embaixo, nessa imagem, o texto de A Cartomante sendo teatralizado, né? Um conto aí, um dos melhores contos que nós temos na nossa literatura brasileira, né? E fala ali de um momento, de uma situação que acontece entre uma cartomante e uma outra personagem, né? Então é algo que poderia passar a ser ali em um dia, em algumas horas. Então, esse que é o objetivo do conto, narrar essa situação, esse momento da vida dessa personagem, que é um momento curto, ok? Então, sabendo o que é conto, a gente precisa também se ligar nas questões ligadas ao estilo e da linguagem, né?
O conto ele pode ser escrito no estilo e na linguagem que o contista considera adequados para se expressar, né? Nós vimos que contista é aquela pessoa que escreve contos. Ele é publicado hoje em livros, jornais, revistas e cada vez mais na internet, né? No nosso Brasil imperial, nós só tínhamos acesso a contos por meio de jornais, por meio de livros, mas hoje está cada vez mais comum a publicação de contos na internet, né? Então você pode pesquisar por meio do site de procura Google os contos e verificar quais contos que você se interessa, né? Nós temos desde contos de fada, contos de ficção científica e contos populares, que é o nosso assunto de hoje, da nossa aula de hoje, né? E essa questão do estilo e da linguagem é porque o conto ele pode usar-se de uma linguagem padrão, como ele também pode se usar de uma linguagem coloquial. Vai depender muito do estilo, do autor, né? Da pessoa que estiver escrevendo este texto. Entre as características do conto, né, estão a concisão, a precisão, a densidade, a unidade de efeito ou impressão total. O conto ele precisa causar um efeito singular no leitor, com grandes acessos de emotividade. Por isso que é uma narrativa ali bem curtinha, né? Porque o objetivo dessa narrativa, como eu já adiantei para vocês, é trazer esses acessos de emotividade. Quando você faz a leitura de um conto, você sente, os seus sentimentos eles afloram. O objetivo desse contista é justamente isso. Você vê-se naquela situação que a personagem está passando e isso gerar uma certa sensibilidade, uma certa emotividade no leitor. Então é muito difícil que você faça a leitura de um conto, né, principalmente o conto psicológico, que eu vou colocar como um dos principais, e não saia sem se envolver com aquela leitura, né? E termine de ler sem se envolver, sem refletir sobre aquela leitura. Por isso que a narrativa ela é curtinha, porque já gera grandes acessos de emotividade, ok? Então, o conto popular, você deve já estar se perguntando, e o professor não vai falar sobre esse conto popular? O que é esse conto popular? Ele trata de um gênero da esfera literária e consiste em uma narrativa curta, com poucas personagens, né, como é característico de todos os contos. Nesses contos, a presença de seres mitológicos é muito comum, pois as histórias nascem da tradição e da imaginação, né? Então, o conto popular ele vem de uma imaginação assim, muito aflorada, né? E eles nascem ali no seio de uma tradição, no seio de uma comunidade. Cada comunidade ali tem seus contos populares. Se a gente pensar nas comunidades indígenas, nas comunidades africanas, vamos pensar nas comunidades ciganas, né? O povo cigano, cada um desses povos tem os seus conjuntos de lendas, tem os seus conjuntos de contos que são populares. Quais são as características principais dos contos populares, né? São histórias curtas, como eu já falei, todos os contos temos histórias curtas, mais de uma versão a depender da região, não é? Nós vamos pensar o seguinte, determinadas histórias, elas mudam a depender da região onde você esteja. Você pode ouvir uma história aqui sobre um determinado personagem, determinada lenda ali naquela região, e quando você vai para uma outra região, você percebe que há umas diferenças na maneira de contar essa história. Então, há mais de uma versão a depender da região, ok? Eles surgiram na tradição oral. Os mais velhos contam para os mais jovens. Aí você vai pensar, por exemplo, nos nossos indígenas, né? Que ali no final do dia, no final do trabalho, né? Eles se reuniam. E os mais velhos, eles iam contar histórias para os mais jovens, né? E essas histórias eram transmitidas de geração em geração através da oralidade, né? Através da fala. Então, quando esses mais jovens ficavam mais velhos, eles iam contar essas histórias para os mais jovens e assim sucessivamente, sem nenhum registro de escrita. Não tem autor conhecido, né? A gente não pode atribuir a escrita desses contos populares a ninguém. Aí você pode estar pensando, mas eu encontrei um conto popular que tem um autor, professor. Sim, mas aquele autor, que provavelmente ele fez, se ele não criou aquela história, foi ter recolhido esse conto numa determinada comunidade e ter transcrito, ter feito a escrita desse conto, né? Porque o conto naturalmente ele é transmitido através da oralidade, mas esse autor preferiu naquele momento coletar esses contos e trazer ali numa coletânea. A autoria é atribuída ao povo, né? Então
A autoria, como não temos autores conhecidos, nós temos uma autoria que é do povo. Ele manteve-se vivo graças à memória dos contadores de história, né? Graças aos contadores, às pessoas que disponibilizaram do seu tempo para contar essa história, ele manteve-se vivo. E alguns foram passados para os livros, como eu já adiantei, né? Alguns autores, alguns pesquisadores preferiram trazer essas obras, né? São verdadeiras obras literárias, por meio de livros, por meio da palavra escrita. Quais são as outras características que nós podemos trazer aí sobre o conto popular? O narrador, geralmente não é participante, ele não participa dessa narrativa, ele não é um personagem dessa narrativa, né? Os personagens geralmente são planos e escassamente caracterizados, né? Aí nesse tipo de narrativa nós temos o padre, o menino, a menina, o pai, a mãe. Então são escassamente caracterizadas. Nós não temos muitas informações a respeito desses sujeitos que movimentam essa narrativa, né? Que interessa saber que ele é pai, ou que ele é mãe, ou que ele é filho, ou a profissão, se é um padre, se é um médico, enfim. O espaço geralmente é indefinido, nós não conseguimos dizer se aquele determinado acontecimento da narrativa ocorre num espaço A, num espaço B, se acontece na África, na Suíça, na Europa, não importa, né? Não tem como você descobrir a partir dessa leitura. O tempo também é indeterminado, podendo inclusive estar acontecendo ali naquele determinado momento, aquela narrativa parece que acontece naquele mesmo momento. Conteúdo ficcional, simbólico e universal, né? Nós estamos falando aí de conteúdo totalmente ficcional, né? Totalmente inventado, né? Simbólico e universal porque uma narrativa denominada conto popular de um povo indígena, por exemplo, pode fazer muito bem sentido para um povo africano ou para um povo cigano, né? Para nosso povo, para nossa realidade de hoje. Registro de língua popular com marcas de oralidade, né? A palavra botou, a gente usa muito no nosso dia a dia, mas esse não é o registro correto dessa palavra, né? O registro correto seria colocou, mas a gente fala botou. Lá vinha ele, né? Novamente aí nós temos o registro dessa língua popular materializada aí no conto popular. Função moralizadora e lúdica, né? Nós temos aí uma função de moralizar, de trazer aí um ensinamento de uma maneira lúdica, né? Que é a partir de uma história, né? A função dos contos, né? Em maior ou menor grau, o conto popular tinha as seguintes funções: preencher os tempos de lazer, né? Aquele momento em que os velhos, as pessoas mais velhas chegavam à noite e começavam a contar esses contos para as crianças, era um momento de lazer, não só um momento de aprendizado, mas um momento de lazer, né? Imagina aí numa época em que não existia Netflix, não existia televisão, não existia outros meios de se entreter. Ouvir a história dos mais velhos era uma forma de se entreter. Propor aos ouvintes modelos de comportamento, né? Como eu já falei, a função moralizadora desse conto, né? A gente tem ali uma possibilidade de um comportamento a ser seguido. Transmitir valores e concepções da sociedade, ok? Que era uma maneira que os mais velhos tinham de educar os mais novos a partir dos seus valores, das suas concepções que representava aquela comunidade. Tipos de contos populares, né? Os maravilhosos de encantamento, né? Os jocosos e divertidos, né? Que privilegiam o aspecto do cômico. Os religiosos ou morais, né? Ali, nascidos no interior de uma religião, interior de uma instituição religiosa. De animais, né? Que os protagonistas são animais. E os etiológicos, relativos à função de um local. Aí você deve estar se perguntando, por que essa imagem? Porque nós temos um conto popular para explicar a origem de Roma. Não sei se o seu professor de história já passou essa aula sobre a origem de Roma, né? Que se tornou um grande império. Nós temos aí a imagem de uma loba alimentando dois gêmeos, né? E segundo esse conto popular, esses dois gêmeos que foram atirados no rio para morrerem quando bebês, eles foram alimentados por uma loba e ali nesse local eles fundam a cidade de Roma. Então esse conto também é um conto popular. Então nossa aula de hoje
finaliza por aqui. Porém, nós temos uma atividade, né? Você vai ler a lição 5, conto popular, da questão 1 até a 12, na página 23, 24, 25 e 26, no livro do sexto ano. Então você já pode responder essas questões. E nós vamos agora para a nossa hora da leitura. E dessa hora da leitura nós vamos fazer as nossas atividades para fechar com chave de ouro esse assunto conto popular, ok? Então vamos lá? Vamos fazer essa leitura, por favor. O sapo com medo d'água é o título do texto de hoje. Dois meninos pararam na beira da lagoa para descansar. Então viram um sapo dormindo e resolveram implicar com ele. Agarrando-os com as mãos, disseram: "Olha que desengonçado", disse um deles, apertando o bicho entre os dedos. "É nojento", completou o outro. Os dois resolveram fazer maldade. "Vamos jogar no formigueiro?" Ouvindo isso, o sapo ficou com medo por dentro. Por fora, abriu um sorriso indiferente. "Que nada", respondeu o outro, percebendo que o sapo não estava ligando. "Vamos picar ele." O sapo, de olhos fechados, começou a assobiar com tranquilidade. Os dois meninos viram que aquilo não assustava o sapo. Então tiveram outra ideia. Disse um deles: "Sobe na árvore e atira ele lá do alto." E o outro: "Pega um fósforo e acende uma fogueira." Depois disse o primeiro: "Vamos fazer churrasco de sapo." O sapo espreguiçava-se, aparentando estar tranquilo. Um dos meninos teve outra ideia. "Já sei, vamos afogar o sapo na lagoa." Quando escutou isto, o sapo deu um pulo desesperado e começou a gritar: "Tudo menos isto!" Os meninos tinham chegado onde queriam. "Vai parar a água, sim senhor." "Não sei nadar", gritou o sapo. "Então vai morrer engasgado." O sapo esperneava: "Socorro! Vai sufocar de tanto engolir água." "Não! Joga bem longe. Me acudam." "Lá vai." O menino jogou o sapo no fundo da lagoa. O sapo, ploft, desapareceu nas águas. Depois voltou risonho e mostrou a língua. Foi embora nadando, cantando e dançando na água. A partir daí, a expressão sapo com medo d'água ficou famosa, referindo-se a alguém que é muito esperto e finge recusar o que mais gosta. Nós percebemos aí que esses meninos são muito maldosos, né? Eu imagino que não sejam vocês, de querer matar o sapo assim à toa, né? O sapo não estava fazendo mal para esses meninos e eles tentam de toda forma matar o sapo, mas vão tendo ideias, tendo uma ideia, tendo outra. E quando eles chegam numa ideia que é favorável ao sapo, o sapo finge que está desesperado. E na verdade, quando joga o sapo na lagoa, é claro que o sapo vai conseguir se safar dessa morte, porque ele sabe nadar. Então vamos responder nossa atividade, né? Nós percebemos aí esse conto popular, as características são uma narrativa curta, né? Nós temos aí uma narrativa bem curtinha, né? Bem agradável de se ler. O narrador ele não participa da história. Nós podemos perceber aí que tem um fundo moralizante, né? Então, a primeira pergunta é: a que tipologia textual pertence o gênero conto popular, né? Quando eu falar de tipologia textual de textos narrativos, obviamente a resposta é tipologia narrativa, né? Textos que contam uma história são textos narrativos. Segundo, quem são as personagens do conto lido, né? Como eu já falei no comecinho da nossa aula, personagens escassamente caracterizadas. Então nós temos aí dois meninos e um sapo. Esses são as personagens. Nós não temos nomes, nós não sabemos de onde esses meninos vêm, se eles são brasileiros, se eles são indígenas. Indígenas são brasileiros, né, Max? Na verdade, se eles são brasileiros, se eles são espanhóis, se eles são africanos, nós não temos como saber isso. E um sapo, essa narrativa universal, poderia ter ocorrido em qualquer lugar do mundo, né? Onde tivesse um sapo, pelo menos. 3. Que palavra poderia substituir o adjetivo desengonçado, né? Essa palavra aí, quando você diz que alguém é desengonçada, ela é uma pessoa desajeitada, uma pessoa linda, uma pessoa suja ou uma pessoa quente? Se você for ao dicionário, você vai ver que uma palavra que substitui o adjetivo desengonçado, lembrando que o adjetivo é aquela palavra que dá características ao substantivo, a um ser, né? Então eu posso dizer que o menino é desengonçado, né? Sapo é desengonçado, eu estou dizendo que ele é desajeitado, ok? Então, letra A. Só olhar no dicionário que tem essa expressão desajeitado como sinônimo de desengonçado.
Quarta questão: que maldades os meninos pensaram em fazer com o sapo? Aí você precisa fazer uma leitura global desse texto e identificar todas as ideias que eles tiveram para matar esse sapo, né? Nós podemos observar que os meninos eles falam de jogar no formigueiro, de picar o sapo, de jogá-lo de uma árvore e de queimá-lo, né? Até que eles têm a última ideia, que é de jogá-lo na água. Só que o que acontece? A gente sabe que sapo, água, tudo perfeito, né? Então o sapo ele não vai se desesperar de verdade quando os meninos falam em jogá-lo na água. Agora eles se desesperam em jogar no seu formigueiro, queimá-lo, enfim. Quinta questão: no conto, o narrador é também personagem ou conta a história sem participar dela, né? Eu já adiantei essa resposta. Não há participação do narrador como personagem, né? Ele apenas se atém a contar a história. Na sexta questão, o trecho: sobe na árvore e atira ele lá do alto. Ele está escrito em linguagem popular. Como ele ficaria na norma culta, né? Na norma culta, né? Esse texto aí, como eu já falei, já está escrito em linguagem popular. Na norma culta, nós temos aí dois pequenos defeitos nesse trecho, né? Primeiro, aí a questão de sobe na árvore, né? Esse verbo sobe, ele só pode ser utilizado com a terceira pessoa, né? Ele não pode ser usado aí no imperativo. Nós temos aí um imperativo. Então aí nós deveríamos ter suba na árvore e atire-o, né? Atira ele, a gente não pode fazer o uso segundo a norma culta, então a gente pode fazer o uso do atire-o. Então ficaria assim: suba na árvore e atire-o lá do alto, ok? A gente usa muito, né? Atire ele, convida ele, né? Mas todas essas construções perante a norma culta da língua, elas estão equivocadas, né? O ideal é você usar essa construção: atire-o, convide-o, no lugar de atira ele, convide ele, ok? Sétima questão: como o sapo consegue enganar os dois meninos e evitar de ser morto, né? Aí entra a função moralizadora dessa história, né? Ele engana os meninos, ele fingindo ter medo de ser afogado, o que atiça os meninos, né? A maldade desses meninos. Porém, o sapo ele sabe nadar perfeitamente. Ele finge que é para os meninos fazerem aquilo que ele se desespera, né? Mas na verdade ele está enganando os meninos. Então, o que você aprendeu na nossa aula de hoje? Que o conto popular ele consiste em uma narrativa curta, com poucas personagens. Essas histórias elas são transmitidas de geração em geração através da oralidade. Sua autoria não é atribuída a algum autor, mas em especial ao povo, e utiliza-se fartamente da imaginação dos elementos culturais, com fins geralmente moralizadores, ok? Então, dizendo isso, nós finalizamos nossa aula de hoje. Ok? Obrigado e até mais.